Recentemente, vieram a público provas chocantes sobre a queda no número de espermatozoides humanos. Estes são os espermatozoides de um homem de 40 anos. Compare-os agora com os de um homem de 20. Se este declínio no número de espermatozoides continuar na proporção atual, logo enfrentaremos uma alta infertilidade dos homens. Penso que dispomos de muito pouco tempo para resolvermos este problema. Imaginem se tivéssemos espalhado um gás inofensivo por toda a Terra nos últimos 50 anos. Vocês ficariam chocados? Não? Pois eu ficaria. E deveríamos protestar contra isso. No entanto, não foi o que aconteceu. Espalhamos pelo mundo inteiro produtos químicos que alteraram hormônios, acarretando consequências dramáticas sobre os sistemas imunológico e reprodutivo dos seres vivos. Dispomos de dados que mostram que tanto a fauna selvagem como os seres humanos estão sendo profundamente afetados. Poderíamos então ficar chocados? Sim, e acho que deveríamos estar inclusive protestando nas ruas contra isso. Agressão ao homem. Estes são os espermatozoides humanos. São anormais. Estes têm cabeças deformadas. Estes não têm cauda. Este é só cauda. Já este tem 2 caudas. Alguns são superativos. Outros totalmente imóveis. Em Copenhague, há 5 anos, cientistas começaram a estudar esse tipo de anormalidade. O professor Scapeback ficou preocupado ao descobrir que os jovens saudáveis apresentavam mais de 50% dos espermatozoides anormais. Ficamos muito surpresos e preocupados ao descobrirmos um dramático declínio na qualidade do sêmen pesquisado. Durante o período estudado, descobrimos uma queda de aproximadamente 50% no número de espermatozoides por ejaculação, e também declínio no próprio volume do sêmen. Dr. Richard Sharp, um dos maiores especialistas britânicos em fertilidade masculina, quando convidado para uma conferência internacional em Copenhague, encontrou o professor Scapeback. Seus trabalhos sugeriam que algo estava ocorrendo com a produção de espermatozoides. Conhecemos muito pouco sobre este processo. E o que foi observado parece demonstrar efeitos de grandes proporções. Algo muito importante está acontecendo, e não fazemos ideia de suas causas. Embora preliminares, as conclusões do professor Scapeback provocaram reações imediatas e controversas. Ocorreram muitas críticas. A maioria não passou de mera reanálise estatística de dados já publicados. E é no mínimo interessante, porque a grande parte delas veio das indústrias. Haviam até publicações patrocinadas por elas. Esta amostra de sêmen é de um homem nascido na década de 50. Haviam muitos espermatozoides na amostra, e grande maioria nadando com vigor e se movimentando pelo campo de visão. Compare agora com uma amostra típica de um homem nascido nos anos 70. Há muito menos espermatozoides e uma proporção muito inferior se movimenta. A contagem média de espermatozoides de homens nascidos na década de 50 é de cerca de 150 milhões por mililitro. Nos homens nascidos no início dos anos 70, baixa para cerca de 75 milhões. Fica claro que, se este declínio prosseguir, aqueles que nasceram no início da década de 90 vão apresentar uma contagem de espermatozoides em torno de 50 milhões. Isto é inquietante, pois costumamos advertir nas clínicas de fertilidade que se a contagem de espermatozoides for inferior a 20 milhões por mililitro, a própria fertilidade estará comprometida. E eu enfatizo que se esta taxa de declínio continuar ininterruptamente, os meninos nascidos no início do próximo século vão apresentar ao crescerem uma contagem média de espermatozoides neste mesmo nível. Apesar de apresentarem variações marcantes, diversos centros europeus de pesquisa relataram resultados muito semelhantes. As investigações comprovaram que tanto em Bruxelas como em Paris e Edimburgo, as contagens de espermatozoides vêm caindo nos últimos 20 anos numa média de 2% ao ano. Isto significa que neste período houve uma queda substancial de espermatozoides. Ou seja, está chegando num ponto
em que podem ocorrer impactos sobre a fertilidade masculina. Isso demonstra que não se trata de um fenômeno isolado, mas de um fato amplamente disperso. Estes dados francamente me chocam e fazem com que eu me preocupe. Trata-se de uma mudança radical e que parece não ter fim. Em 1993, Sharp e Skapebeck identificaram o aumento de sérios distúrbios noutras áreas da reprodução humana. Nos últimos 30 anos, a incidência de câncer testicular triplicou na Grã-Bretanha e na América. Tornou-se a forma de câncer mais comum entre homens jovens. O elevado aumento de câncer testicular é muito inquietante. Na Dinamarca, há de 300 a 400% mais casos de câncer testicular do que 50 anos atrás. Na realidade, temos a maior incidência do mundo. E o assustador é que não sabemos a razão. Sharp e Skapebeck notaram o aumento de outra malformação congênita chamada hipospadia. Esta atrofia na uretra do pênis dos meninos pode acarretar, em casos extremos, uma condição de intersexualidade em razão da mistura de características masculinas e femininas. Poderia haver uma inter-relação desses problemas? Estariam interligadas a retenção de testículos, o câncer testicular e a malformação do pênis? Se existe alguma relação entre elas, poderíamos incluir as alterações na contagem de espermatozoides? Logo ficou claro para mim que as células de Sertoli têm um papel importante durante o processo de desenvolvimento fetal. Elas regulam desde a descida dos testículos, a masculinização do trato reprodutivo até a formação da uretra. Dentro do testículo em desenvolvimento, elas regulam a divisão celular. Acredita-se que anormalidades nesse processo deem origem ao câncer testicular. De repente, dispunhamos de todas as facetas importantes dessa história. Do câncer testicular, a descida incompleta de testículos, anormalidades da uretra, bem como a queda no número de espermatozoides na vida adulta. Tudo de repente se interrelacionava. E a razão pela qual constatamos todas essas alterações no desenvolvimento anormal dos meninos se deve ao fato de serem efeitos de uma só célula, a célula de Sertoli. Is because they're all focused through effects on perhaps one cell, the Sertoli cell. Mas o que poderia estar afetando as células de Sertoli? O delicado equilíbrio das funções hormonais poderia estar sendo perturbado pela exposição excessiva durante o desenvolvimento do feto ao estrogênio, um hormônio feminino. Suprimindo outros hormônios, poderia tanto reduzir a multiplicação das células de Sertoli como fixar seu número em níveis baixos. No útero, todos os fetos estão expostos ao estrogênio da mãe. Naturalmente, aí ele se conecta a uma proteína, não interferindo na formação do feto em desenvolvimento. Mas se outros agentes químicos, agindo como um estrogênio, cruzassem a barreira placentária, poderiam então perturbar esse processo de desenvolvimento fetal. Fiquei perplexo ao me deparar com estas informações dispersas que já estavam na literatura específica e me defrontar com uma teoria que explicava todas estas alterações adversas que estávamos presenciando. Mas de que modo essas ideias poderiam ser testadas? Logo, elas se mostraram através de uma trágica e acidental experiência com vidas humanas. Cerca de 6 milhões de bebês foram expostos ao medicamento estrogênico sintético, o DES, dietilestilbestrol, que foi administrado a mulheres grávidas entre as décadas de 50 e 80 para evitar abortos espontâneos. Ao examinar alguns desses relatos feitos sobre crianças do sexo masculino, Sharp verificou que se dava a mesma previsão de aumento de anormalidades já observadas no aparelho reprodutivo. Paralelamente, no laboratório de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, eram realizados experimentos que também relacionavam distúrbios no aparelho reprodutivo masculino quando expostos à ação do estrogênio sintético. O professor McLachlan descobriu que ao se administrar o medicamento sintético DES a ratas grávidas, em apenas 2 dias críticos durante o desenvolvimento fetal, ocorriam depois diversas alterações importantes nos filhotes machos. O que realmente nos chocou e surpreendeu ao examinarmos os machos nascidos de gravidez tratada com DES foi que eles realmente tinham 2 sistemas reprodutivos.
um masculino e outro feminino, existindo lado a lado. Essencialmente, eles eram hermafroditas, e compreendemos que esse processo de feminilização dos machos ocorre no início da vida fetal, quando todos nós, tanto ratos como humanos, temos os dois sistemas reprodutivos. Em essência, somos nesta fase bissexuais. O processo normal do desenvolvimento foi bloqueado pelo DES. Isto conduziu à feminilização. A caminho de uma conferência científica, Sharp leu o estudo de McLachlan. Percebeu imediatamente seu significado. A chave seria reavaliar as possíveis fontes de exposição a estrogênio e descobrir como haviam mudado nos últimos 50 anos. O que estaria ocorrendo na vida moderna que levava a um aumento de exposição a estrogênios? Como as células de Sertoli continuavam a se desenvolver até a puberdade, precisávamos considerar tudo, desde a fase pré-natal até a infância. O passo inicial concentrou-se nas mudanças ocorridas com a alimentação. No entanto, outra fonte de exposição a estrogênios sintéticos surgiu via um estudo da fauna selvagem. Cientistas investigavam na Flórida a diminuição no número de jacarés do lago Apopka. Começaram pesquisando os ninhos nos pântanos. Em cada um dos ninhos havia algo errado com os ovos, além de muitos estarem mortos. Cuidado, parecem ovos quebrados. Sim. Este é um ovo saudável do nosso estudo de controle no Lago Utah. Veja esta bela aparência rosada. Significa a presença de elevado fluxo de sangue. Em contraste, se voltarmos ao ovo do lago Apopka, observaremos que 75% deles se assemelham a este. São translúcidos e estão mortos ou são inférteis. Se os ovos são defeituosos, o que acontece aos jacarés? Tivemos que apanhá-los à noite quando são mais ativos. Ficamos assombrados com o que vimos. O que encontramos era perturbador. Estávamos assistindo a uma reversão de sexo. Os sexos estavam mudando. No mínimo, 25, se não 30% dos jacarés machos neste lago têm algum tipo de anormalidade em seus pênis. E relaciona-se principalmente quanto ao tamanho deles. Fica pela metade ou em 2/3 a menos em relação ao tamanho do animal. Neste caso, esperava-se que o membro fosse pelo menos 2 vezes maior. O mesmo se constatou em tartarugas desse lago. Muitos machos se tornaram intersexuais com órgãos mais parecidos com o de uma fêmea. Além disso, tinham elevados níveis de hormônios femininos. Descobrimos que quase 20% dos animais do lago Apopka apresentam esta condição intersexual. Não encontramos machos normais. Constatamos que essas alterações estão ocorrendo em larga escala. A doutora Colbert acredita que o sistema hormonal dos animais esteja sendo perturbado. Em todo o país, encontramos peixes que são velhos e não estão se reproduzindo. Vemos aqui a prova neste peixe macho. Ele não consegue alcançar a maturidade, parece mais um hermafrodita. E ao examiná-lo, encontramos órgãos de macho e de fêmea. E este é da região de deságue de fábrica de celulose e papel. Os machos estão ficando desmasculinizados e feminilizados. De repente percebi que o sistema endócrino está sendo realmente afetado e o efeito era arrasador. Percebendo isso tudo, exclamei: meu Deus, o que eu descobri? E o que poderia estar gerando esses efeitos em grande escala no sistema hormonal? Uma das principais preocupações da doutora Colbert era os organoclorados, como o DDT. Ele foi espalhado por todos os cantos nos anos 50. Logo ficou claro que ele havia danificado a fauna selvagem.
O uso do DDT era localizado, mas acabou se espalhando por todos os ambientes. Faz pouco tempo que se confirmou que o DDT e outros agrotóxicos podem agir como estrogênios fracos. Ficou claro que muitos produtos químicos feitos pelo homem podem atuar no ambiente como hormônio feminino, causando danos à saúde. É impossível, pela análise da estrutura molecular dos químicos em geral, definir previamente quais deles imitarão os estrogênios. Moléculas totalmente diferentes têm se revelado como estrogênicas. A lista cresce cada vez mais, incluindo agrotóxicos e poluentes, como são os PCBs. Na verdade, vivemos mergulhados num mar de estrogênios. Achamos que os estrogênios atuam como outras moléculas, conectam-se como os hormônios numa outra molécula maior chamada de receptor. Uma vez encaixada com seu receptor, pode transformar seu efeito biológico. Para melhor entender, vemos este modelo do hormônio feminino, o estradiol, que, se ajustando ao seu receptor, age como se fosse uma chave que se encaixa em sua fechadura. E é esse ajuste que dirigirá as atividades biológicas associadas a este hormônio. Estas substâncias sintéticas dispersas podem atuar no receptor e agir do mesmo modo como se fosse um hormônio natural. Podem também bloquear o receptor, encaixando-se de maneira errada, impedindo que o próprio estrogênio natural entre, causando então o bloqueio da ação deste hormônio. Dependendo, ativam mais receptores, fazendo com que a ação daqueles estrogênios seja mais direta e profunda. Modificam até mesmo o metabolismo do hormônio natural, de tal modo que ele passe a assumir função bem diferente no organismo. Isso influi indiretamente na ação do estrogênio. Acho que há muitos processos fisiológicos influenciados pelos hormônios. Imaginem assim um mar de estrogênios que poderá afetar tanto o desenvolvimento como a puberdade, ou mesmo o processo reprodutivo de modo ainda desconhecido. Acredito que haja profundas implicações quanto ao futuro, não apenas em relação aos seres humanos, como para outras diferentes espécies. É o que está acontecendo com o Lago Apopka. Há 10 anos, houve uma contaminação provocada por um derrame de dicofol, agrotóxico da família do DDT. Hoje, suas águas são consideradas oficialmente limpas de produtos químicos. Se examinarmos uma amostra da água, não encontraremos grande coisa nela. Entretanto, o assustador em relação aos compostos estrogênicos é que eles se depositam nas gorduras, estando armazenados provavelmente em todos os animais do lago, e não na água. Poderiam alguns desses produtos estrogênicos estar causando as alterações observadas em homens? Outras pistas foram detectadas em rios britânicos, onde ocorreram mudanças perturbadoras na fauna. Há alguns anos, pescadores encontraram nesses rios peixes hermafroditas, próximos à saída dos efluentes dos esgotos. Suspeitou-se de que havia algo agindo como estrogênio na água. Para testar essa hipótese, cientistas colaborando com o Ministério da Agricultura colocaram peixes machos em gaiolas nesses locais de descarga de esgotos. Os pesquisadores aguardaram 3 semanas antes de coletar a amostra de sangue dos peixes. Os resultados foram assombrosos. Os machos produziam enormes quantidades de uma proteína típica de gema de ovo, a protalugenina. Normalmente, só fêmeas produzem essa proteína. Concluiu-se, então, que os machos estavam literalmente mudando de sexo. Foram testados 28 locais diferentes dessas saídas de esgoto em todo o país. Obtivemos resultados positivos em todos os lugares testados. Não foram só em áreas restritas, mas em todo o país e de maneira muito acentuada. Fiquei muito alarmado com a descoberta. A única conclusão que pude chegar é que há algo no efluente dos esgotos atuando como hormônio feminino nos peixes. Só há esta explicação.
Estas descobertas foram mantidas em segredo pelo Departamento do Meio Ambiente durante 2 anos. Alegaram estar preocupados com a opinião pública. É ampla a variedade de agrotóxicos estrogênicos fracos encontrados nos rios, como o DDE e o DDT, mas não em quantidades suficientes para explicar essas alterações dos peixes. No entanto, logo encontraram outro candidato. Na Universidade Norte-Americana de Tufts, uma cientista trabalhando numa área muito diferente pesquisa câncer de mama e acidentalmente encontra um grupo de compostos estrogênicos totalmente novo. De repente, as culturas de células de câncer de mama que eu pesquisava começaram a se proliferar ou se dividir, como se estivessem na presença de estrogênios. E a única razão para isto seria a exposição a hormônios femininos. Decidimos então investigar este problema como se essa contaminação realmente estivesse ocorrendo. Sendo um hormônio tão crítico na proliferação das células do câncer de mama, eles precisaram vasculhar todo o laboratório para detectar o contaminante desconhecido. Depois de 4 meses, descobrimos que este estrogênio era um produto que lixiviava dos tubos plásticos que utilizávamos para armazenar o soro. Contactamos o fabricante e ele nos enviou diversas amostras de seus tubos. Entretanto, ao tentarmos determinar a composição de sua matéria-prima, eles nos negaram a informação. Alegavam segredo industrial. Seguiram-se outros meses de análise para encontrar o que lixiviaria dos tubos de plástico. Finalmente, descobriram essa substância misteriosa. Tratava-se do produto químico nonilfenol. O nonilfenol é um produto largamente usado como antioxidante na indústria de plásticos. Também aparece na formulação de detergentes e em espumas espermicidas. Portanto, utilizado em muitas áreas. E isto me preocupa muito, pois jamais se soube que era um estrogênio. Sempre se imaginou que fosse um produto seguro. E foram exatamente os nonilfenóis, dentre outros químicos, que se encontrou em alguns rios britânicos em concentrações de 50 microgramas por litro ou mais. Testamos o produto em peixes, juntando 50 microgramas por litro à água. O meio, muito estrogênico, levou os peixes machos a produzirem altos níveis de protalogenina. Confirmaram os mesmos resultados dos peixes testados nos rios. Assim, se os nonilfenóis podem explicar alterações de sexo em peixes, não poderiam gerar alterações em homens ao beberem água tratada? Comecei a imaginar que algo poderia também estar se manifestando nos consumidores desta água. Ocorreu-me que a fertilidade dos homens podia estar sendo afetada. Eu sabia que ela estava se reduzindo. Depois de algumas semanas, telefonei para Richard Sharp, em Edimburgo, e apresentei a ideia desta possível conexão. Ficou claro, após alguns minutos de conversa, que havia interesse mútuo na troca de informações. Cada um detinha conhecimento de aspectos diferentes daquilo que poderia ser uma história semelhante. Por isso, decidiram estabelecer colaboração entre si. Num estudo com ratas grávidas, foram ministradas a elas quantidades mínimas de outro químico da mesma família, o alquilfenol. Ele foi posto na água que elas bebiam para verificar se ocorreria algum efeito sobre os testículos dos filhotes. O teste foi aplicado em baixas doses, semelhantes àquelas que os seres humanos estão expostos. Por uma notável coincidência, um laboratório da Califórnia descobre outro plástico liberando um produto químico estrogênico que contaminava sua pesquisa, o bisfenol A. Bisphenol A. Concomitantemente, outros cientistas descobrem um terceiro grande grupo de produtos químicos utilizados em plásticos que também podem atuar como estrogênios, os fitalatos. Há uma grande variedade de produtos químicos que são largamente empregados em todos os plásticos e que serão encontrados no ambiente, no ar e na água. Está muito difícil evitar-se a exposição aos fitalatos.
Frente a este quadro veio a pergunta: não poderiam estar esses produtos alterando a contagem de espermatozoide dos mamíferos? Em pesquisas separadas, quantidades mínimas de bisfenol A e de fitalatos foram também acrescidas à água ingerida por ratas prenhas. Constataram que esses 3 produtos químicos usados em plásticos têm efeitos significativos sobre as crias. Os testículos eram até 15% menores e as contagens de espermatozoides até 20% mais baixas. Ficamos muito surpresos, pois estes produtos químicos foram colocados em quantidades mínimas. A dose foi de 1 miligrama por litro na água fornecida às ratas. Havíamos previsto que os efeitos não apareceriam. Assim, provávamos que estes produtos químicos não produziam resultados adversos. A descoberta nos surpreendeu. É lógico que, frente a efeitos tão pequenos, necessitamos repetir os experimentos diversas vezes para se ter a certeza de que os efeitos eram concretos. Constatamos que são realmente irrefutáveis. Acredito que esta seja a primeira vez que se prova que exposições a doses baixas de produtos químicos estrogênicos levam a reduzir a produção de espermatozoides quando os filhotes alcançam a fase adulta. Não é possível, nem seria correto, experimentarmos isto em seres humanos. Este é o ponto máximo que poderíamos ter alcançado para demonstrarmos a hipótese de que a exposição a esses produtos estrogênicos afeta tanto os testículos como a produção de espermatozoides. No momento, é o ponto mais próximo que poderíamos chegar. Entretanto, pode-se deduzir que efeitos similares aos observados com animais de laboratório expostos a produtos estrogênicos possam se manifestar em humanos, sob as mesmas condições. Como ocorreria então esta exposição com os homens? Numa visita à Espanha, Ana Souto soube algo surpreendente. Descobriu-se que o plástico do revestimento interno de muitas latas de conserva contém bisfenol A como componente básico. Poderia este químico lixiviar para o interior das latas de legumes? Nicolas Oleia, colega de Ana Souto, testou 20 diferentes marcas de latas de 5 países diferentes. Na realidade, Oleia descobriu que cerca de 7 em cada 10 latas lixiviam bisfenol A e estrogênio para o seu interior. A descoberta foi feita em latas contendo ervilhas e vagens. Também estava presente em outros enlatados. Um dos testes clássicos com estrogênios mostra que ele estimula a proliferação de células de câncer de mama. O conteúdo da maioria das latas de conserva produziu exatamente o mesmo. Trata-se de um resultado inquietante. A possibilidade é a de que consumimos alimentos contendo estrogênio sintético. A notícia de que o bisfenol A poderia migrar de material plástico chegou à Escola de Odontologia de Granada. A maioria dos selantes utilizados em dentes de crianças como proteção às cáries, bem como muitas das resinas empregadas em obturações brancas, contém bisfenol A. Migraria este químico para o interior da boca? Para responder à pergunta, analisou-se a saliva de pacientes para determinar se havia presença de bisfenol A antes e depois do tratamento feito com os selantes. E o resultado foi preocupante. Quantidades significativas de bisfenol A foram liberadas após o tratamento. Foi inquietante, porque níveis significativos de estrogênio artificial estavam na saliva dos pesquisados, e daí migrando para a corrente sanguínea. Got into the saliva and eventually were going to be taken up in blood. E o bisfenol A não é o único estrogênio sintético que estamos ingerindo. O Ministério da Agricultura da Inglaterra há 10 anos analisa a presença de fitalatos em alimentos.
Hoje emprega-se em embalagens alimentares, laminado de alumínio, plásticos e em tintas impressoras. Muitos desses invólucros deixam migrar fritalatos para os alimentos gordurosos, como queijos, salgadinhos, tortas e chocolates. Acho que se trata de um problema muito difícil, pois muitos desses produtos químicos são utilizados em larga escala numa grande variedade de produtos acabados. Assim, se decidirmos, por exemplo, não comprar leite em embalagens plásticas, porque os fitalatos poderiam estar migrando para o leite, e optarmos por garrafas de vidro, é possível que essas garrafas tenham sido limpas com detergentes que também contenham estrogênios sintéticos. Do mesmo modo, se decidirmos não utilizar verduras enlatadas, pois o bisfenol A pode ter migrado para o conteúdo das embalagens e preferíssemos consumi-las frescas, enfrentaríamos a mesma situação, pois poderiam estar contaminadas com agrotóxicos e herbicidas estrogênicos. Em função dessa diversidade de produtos químicos estrogênicos empregados em larga escala, é extremamente difícil, se não impossível, neste estágio em que nos encontramos, sugerir a alguém a forma de reduzir este tipo de exposição. O mais inquietante de tudo é a comprovação preliminar segundo a qual não podemos considerar estes produtos de maneira isolada. Seus efeitos sobre nós são cumulativos. Todos estes químicos devem ser considerados conjuntamente. Se isto for verdade, deveremos nos defrontar com uma situação sem paralelos. Não dispomos de mecanismos ou mesmo de capacidade intelectual para iniciarmos uma avaliação dos riscos sobre o homem originários deste coquetel de produtos químicos. Hoje em Washington tem sido levado a sério a questão de que os estrogênios ambientais são importantes em termos de saúde pública. O EPA, Departamento do Meio Ambiente dos Estados Unidos, por exemplo, vem se esforçando para determinar quais as análises indispensáveis para avaliar os produtos químicos de acordo com o seu potencial de alterador hormonal. O secretário do Departamento de Saúde também anunciou um grande plano de ação nacional a respeito do câncer de mama. Serão desenvolvidas várias pesquisas para examinar a associação tanto do câncer de mama como de outras doenças hormonais e o ambiente. Se a queda dos espermatozoides continuar como nossos dados sugerem, quem sabe qual será a qualidade do sêmen dos meninos nascidos nos anos 80 e no início dos anos 90 dentro de 20 ou 30 anos. Uma das minhas ansiedades é que não podemos simplesmente esperar por este tempo até que esta geração cresça para então descobrirmos que tudo ficou pior e que nada fizemos a respeito. Precisamos não só tomar providências, mas empreender pesquisas agora no sentido de tratarmos desses problemas. O que está em jogo é muito alto. Acho que não podemos mais esperar. Posso imaginar, daqui a uns 20 anos, um neto se aproximar de nós dizendo: "Mas se vocês sabiam que isso estava ocorrendo com a vida animal, por que não fizeram nada?" Poderemos então nos permitir dizer-lhe que estávamos esperando a confirmação destes dados sobre os seres humanos? Acho que a resposta é não. Não devemos ficar esperando. Precisamos fazer alguma coisa agora. Entretanto, a dimensão desta problemática é avassaladora. Uma proporção substancial da economia planetária se apoia nas indústrias químicas e nos produtos por elas fabricados. Acho que a reação da maior parte das pessoas seria: por que simplesmente não banimos todos esses produtos químicos que estão sob suspeita? Gostaria que isto fosse assim tão simples. Mas estes produtos químicos são utilizados em tantos processos e produtos finais que hoje são parte do nosso cotidiano. Precisaríamos deflagrar uma revolução jamais vista em nossa maneira de viver para que nos livremos deles. É quase como se tivéssemos feito involuntariamente um pacto com o diabo, como o Fausto de Goethe. É como se alguém dissesse: bem, vocês como sociedade terão um pouco mais de câncer de mama, de câncer testicular, e poderão até perder sua capacidade de se reproduzir. Mas este é o preço cobrado por todos os luxos da vida moderna. Querendo ter carros rápidos, plásticos e outras vantagens, precisarão tolerar um pouco mais essas doenças. Não aceito esse tipo de barganha. E acho que uma mulher com câncer de mama também não aceita. Como não acredito que um homem jovem, desejoso de ser pai e impossibilitado de sê-lo, vá trocar esta oportunidade para viver na sociedade moderna. Todos nós temos muito em jogo.
Não podemos nos dar ao luxo, ao ignorar todas essas provas, de correr este risco colocando em perigo nossa capacidade de autopreservação.